Olha, basicamente, teu sistema é assim. Tu tem dois tanques com água, o primeiro e o segundo tanque. Ele já tem um nível inicial de água, aqui o nível do primeiro e o nível do segundo tanque. Está recebendo fluxo de entrada, ou seja, está injetando água no primeiro, o primeiro vai encher, e esse primeiro vai injetar essa água no segundo tanque, que também vai encher, só que o segundo tanque também vai ser esvaziado. Só que inicialmente esse fluxo que ele fala está no estado estacionário, ou seja, o que entra é igual ao que sai, ou seja, o nível inicial dos dois é constante. É constante. Aí depois que o fluxo varia, porque esse fluxo ele varia, parece que é 0,85 até um certo tempo, 1,05 e depois ele desce para um número que eu esqueci, eu acho que é 0,75 ou 0,65. Pronto. Ele está em 0,85, estado estacionário. Depois ele subitamente aumenta para 1,05 metro cúbico por minuto, no caso. Metro cúbico por minuto. Ou seja, o gráfico vai ficar assim. Constante, ou seja, estado estacionário. Quando o fluxo aumenta para 1,05, o primeiro tanque vai aumentar. Depois, subitamente, é abaixado para 0,5, 0,65. Ou seja, vai ter um ponto de máximo aqui e vai decair. Até que fica em estado estacionário novamente. Mesma coisa para o segundo tanque, é o gráfico. Estado estacionário, aumenta em decorrência do primeiro tanque, né, que está enchendo ele. O primeiro tanque está enchendo ele. Atinge o máximo e decai, porque o primeiro tanque também está decaindo, tá vendo? Ou seja, aqui é os gráficos dos dois tanques, Y1 e Y2. Aí o problema é ele quer o quê? O ponto de máximo desse gráfico daí, que vai ser calculado pelo subsistema 2. O primeiro subsistema, ó, foi justamente para criar esses dois gráficos pelo diagrama de blocos, que provavelmente ele não vai perguntar. Essa é só uma ideia geral. Beleza, subsistema 2 ele quer o ponto de máximo, que é esse daqui. E esse daqui é o gráfico da derivada, onde a derivada desse gráfico daqui, ó, constante, ó, derivada de uma constante, zero, tá vendo? Zero aqui. Depois começa a variar, ó, começa a variar aqui, aumentar, ou seja, a derivada não é mais zero, a derivada vai mudar, né? E chega no pico, ó, que é o ponto de deflexão, que é diferente do ponto de máximo. Não é esse ponto de máximo aqui. Não é esse ponto de máximo. É o ponto que ele começa a variar. Estava em zero, ele começa a variar. Aqui também ele começa a variar. Tá vendo? E atinge esse pico daqui. Mas esse ponto de deflexão daqui, ó. Como se fosse uma reta aqui. É esse ponto. O ponto de máximo é diferente. Se a gente ir lá para baixo aqui, ó. Esse daqui seria o ponto de máximo. Comparando esses dois. Ponto de máximo. Ou seja, a gente quer traçar esse tracejado daqui nesse ponto de máximo, que é o subsistema 2. Aí beleza, esse é o teu gráfico do trabalho, no caso. Aí tu percebe que ele tá um pouco diferente. Por exemplo, ele tá em estado estacionário, ali tu vê uma reta, ele cresce e a peculiaridade dele é que ele fica constante, ele não decai rápido, ele não forma um máximo assim muito muito visível. Ele fica meio que constante, aí depois ele começa a decair, se tu perceber. Aí essa foi a variação do do calculado para o observado. Por exemplo, esse tracejado, se tu observar, está indicando o ponto de máximo. Só que, como é praticamente uma reta, aí esse tracejado ele meio que se confunde o máximo com a própria reta. Não sei se dá para entender isso. Aí essa foi a variação, isso está no relatório. Como o ponto de máximo é praticamente uma reta, aí teve um pouco de variação com o valor exato do ponto de máximo, porque não é um pico, é uma reta. Aí ficou difícil para o computador entender que isso daí é o máximo. Mais ou menos essa é a ideia. Aí ele pode perguntar na prova sobre o o outro gráfico, assim, se está muito ou pouco derivativo.
Aí eu vou mostrar outro gráfico. Pronto, é esse o gráfico. Está muito pouco derivativo. Isso aí está uma derivação normal. Por exemplo, se tivesse muito derivativo, ele estava muito oscilante. Assim, ao longo do tempo, ele não seria uma reta perfeita como está aí. Seria várias oscilações, como se fossem perturbações. Isso não seria bom, porque não estaria representando o estado estacionário, que tem que ser zero ali, ó, tá vendo? O zero ao longo do tempo, porque está no estado estacionário. Se ficasse ondulado, não poderia ser. Aí tem que escolher um valor no ganho lá no diagrama de blocos para que ficasse desse jeito como está aí. Como já tinha mostrado antes no desenho, na caneta. Aí o tracejado, ó, tá bem baixo se tu ver. Que se a gente ampliar vai ter um... Se a gente chegar mais perto desse gráfico, vai ter um pico onde tem esse tracejado, que representa o ponto de máximo no caso. Isso aí é o gráfico da derivada. Não sei se tu se lembra, é o gráfico da derivada. Aí pronto. Aí, se ele perguntar muito ou pouco derivativo, tu fala que tá na derivação suficiente para que represente a função y, que é a função do nível dos tanques, né? Tu fala isso, não tá nem muito nem pouco derivativo. Tá numa derivação normal, porque tá representando bem o gráfico y, porque isso aí é derivada. E outra coisa, esse tracejado tem que ser o mais próximo do zero possível, porque o ponto de máximo, a derivada de um máximo, é zero no caso. Aí esse tracejado tem que ser o mais próximo do zero possível. Aí tu percebe no gráfico que ele está bem baixo, ó. Tá bem próximo de zero. Não pode ser zero porque o computador é endoida. Mas tem que ser próximo de zero, ou seja, está coerente com o resultado. E o outro gráfico também mostrou o ponto de máximo. Basicamente isso.